Oi, amados. Estamos no 9. Estamos estudando o eremita. O eremita é aquele que nos ensina o recolhimento. Ele também, por ser um princípio divino, ele é escalonável. Às vezes, no nosso recolhimento, a gente vai perceber o quanto a gente ainda é dependente do contato com outras pessoas, por exemplo. Ou então a gente pode perceber o quanto a gente já é suficiente, mas a gente também pode cair num sentido de que não precisa de ninguém, de que acha que não precisa de ninguém. Então o eremita ele não necessariamente nos convoca ao isolamento para fugir da vida, é mais para uma depuração mesmo. Diante disso, eu trouxe algumas passagens para poder a gente ilustrar. Quando Jesus foi batizado, por exemplo, e recebeu o Espírito Santo, é dito que logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Então, de forma muito simples, esse impelimento para o deserto a gente pode traduzir como o chamado para a nossa caverna interior, para o nosso isolamento, para a nossa solidão, para o resgate e para a observação do que precisa ser observado. Nem tudo na vida se trata de aprender, nem tudo na vida se trata de família, relacionamento, profissão, amigos, religião, estudos. Às vezes o recolhimento e o isolamento também são necessários. Então, quando Jesus foi levado ao deserto, impelido ao deserto pelo Espírito, a gente pode entender nos momentos onde a gente sente que precisa ficar sozinhos. Isso é necessário. Quando Jesus diz: "O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro." Como a gente pode entender isso aqui no eremita? Como nós vemos no eremita, a gente compreendeu a necessidade do logos, o discernimento. Então, o que a gente ingere do mundo não necessariamente vai nos intoxicar. Pode ser que sim. Mas mais do que isso, o que a gente faz com o que é ingerido, isso sim, pela linguagem dele, nos torna impuros. Ou seja, independentemente do que você entenda, do que você estude, do que você compreenda da vida, o que sai quando você fala, de onde brota o que você fala. Naturalmente, durante o nosso dia a dia, a gente fala muitas vezes sem pensar, a gente ainda está muito voltado e conectado apenas à mente. A gente pensou, a gente falou. Mas da onde brota o que você fala? Aqui a gente busca conectar o que sai da nossa boca em união com o que está no nosso coração. Muitas vezes a gente vai falar o que está no coração e demonstrar as nossas amarguras, o nosso remorso, a nossa tristeza. Isso faz parte. Mas dependendo do tipo de ética já encontrada no nosso caminho, a gente sabe que determinadas palavras são impuras. Porque se a gente sabe, se a gente já tem consciência, se a gente já entendeu o que fere ou não, o que afasta o espírito ou não, se a gente ainda assim escolhe falar, a gente está indo de alguma forma contra nós mesmos, contra o sagrado, contra o self. Mas, como eu disse, sem cobranças extremas, porque a gente está em aprendizado. Quantas vezes a gente não vai cair? Isso é natural. Existe uma outra passagem que, de forma resumida, ele diz: "A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido." Veja só, nós estamos no 9, nós estamos no eremita. O eremita ele vai representar toda uma sabedoria já. Ele não é o início. Então a nossa sabedoria adquirida pela vida, pela experiência, pelos estudos, pela prática, isso também nos traz responsabilidade. De nós será exigido justamente por isso. Não se trata mais de uma criança que está ali com seus 3, 4, 5 anos, que está aprendendo a vida do zero ainda. Quando a gente já é adulto, a gente tem uma experiência, mesmo que não seja toda a experiência do mundo. Quanto maior a experiência, maior a capacidade de haver sabedoria ali, e diante disso, naturalmente, maior a responsabilidade. Então, se você busca muito, se você estuda, se você aprende, mais lhe será
confiado, mas muito mais será pedido. Existe a necessidade de colocar isso para circular de alguma forma também. Caso contrário, o eremita se torna isolamento. Existe outra passagem, da qual eu não vou ler tudo também, mas de forma resumida, um senhor plantou o trigo e o inimigo foi lá e plantou o joio. Então os colhedores foram lá e viram que tinha joio no meio do trigo e perguntaram ao Senhor se eles deveriam tirar o joio. E então ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Novamente, a gente encontra o logos e o discernimento. A gente entra para nossa caverna interior e vai separar o joio do trigo. A gente não necessariamente vai nos colocar como bons ou como maus. O objetivo aqui é fazer a separação, o discernimento. Não necessariamente querer excluir o que existe na caverna. Se a gente exclui, o inimigo volta e planta de novo. O objetivo aqui não é que a gente tenha apenas um jardim cheio de flores apenas. Essas flores também vão ter espinhos. Esse trigo também poderá ter joio ao seu lado. Aqui a gente entende que o ser humano, que o ego, de forma geral, ele não necessariamente é apenas flores e bom cheiro. A gente sabe que não funciona assim. A gente também é espinho, a gente também é joio. Mas o objetivo do eremita é discernir o que é o que, a partir da onde vem a sua ação, a partir da onde vem a sua palavra, a partir da onde vem o que você traz ao mundo. E muitas vezes a gente vai se encontrar em situações onde a gente não necessariamente consegue sair delas. A gente precisa esperar a tudo aquilo amadurecer para quem sabe no futuro conseguir discernir o que é joio e o que é trigo e separar e arrancar e dividir. Mas enquanto está ali junto e misturado, dificilmente a gente consegue realmente discernir o que é o que. Então a sabedoria também ela consiste na espera. Claro, o tempo, a terra. Outra passagem. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Ou seja, nem tudo é sobre trabalho, nem tudo é sobre relacionamento, nem tudo é sobre estudos, nem tudo é sobre ensino. A gente precisa também da retirada, do isolamento, do acolhimento, da depuração. Caso contrário, a gente se perde muito no ruído do mundo, principalmente no nosso mundo atual, onde está cada um falando um pouco mais, cada um está querendo ensinar um pouco mais, aprender um pouco mais. Apesar disso ser válido, até que ponto isso realmente nos guia? E a guiança a gente não encontra necessariamente em vídeos nem em livros. A gente encontra a partir do autoconhecimento. A gente encontra a partir do conhecimento que a gente encontra dentro de nós mesmos e da sabedoria que a gente desenvolve na nossa própria vida. Quando a gente fala do caminho sagrado, espiritual, em relação a Deus, em direção ao self, a gente não consegue necessariamente dizer exatamente como o outro vai viver. A gente deve apenas cuidar da própria vida. Esse é um dos grandes princípios aqui. Caso contrário, seria muito fácil a gente seguir alguém que se deu bem na vida e fazer o que ele fez. Não funciona tão bem assim. Cada um tem a sua jornada. Cada um tem a sua própria caverna. Ali o eremita nos espera. Todas as vezes que a gente se coloca em recolhimento. O eremita ele pode ser entendido como o nosso velho sábio, como o que foi vivido na nossa vida se cristalizou em sabedoria. Existe uma parte nossa que sabe mais, mas nem sempre ela é ouvida. Quando a gente coloca o mundo externo na frente, essa parte ela nem sempre tem voz.
Uma última passagem. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, mais uma vez o eremita. O eremita ele vai nos lembrar que a jornada espiritual é uma jornada onde o ego serve ao self. Ali eles tentaram colocar Jesus num trono, chamando-o de rei. Afinal, ele tinha poderes espirituais. Então ele naturalmente deveria governar o mundo por isso. Mas isso é um peso que nenhum de nós deve querer carregar. Ele mesmo preferiu se retirar daquela situação, reconhecendo o perigo disso. Imagine só o tamanho da carga. Então, por mais que ele realizasse os milagres dele, ele mesmo ele não queria se colocar num trono. Ele estava servindo. Ele estava em missão. Ele estava sendo guiado pelo Espírito. Seja para o deserto, seja pelas palavras que ele trazia, seja pelas curas, pelos milagres. Ainda assim, a retirada, ela se fazia necessária porque, caso contrário, tudo poderia virar muito holofote. Então o 9 nos ensina que a jornada espiritual ela também consiste no recolhimento. Caso contrário, tudo fica muito egóico. Então o 9 nos ensina a respeito dessa retirada necessária. Jesus poderia continuar seguindo a missão dele, curando, pregando, mas ele sabia o momento de se retirar também. Ele percebia quando a situação ficava perigosa, mesmo que o fim dele tivesse sido inevitável, como foi. Mas ele não queria necessariamente provocar uma reação negativa em direção a ele, sendo que ele estava trazendo ao mundo uma reanimação do espírito. Ele veio mostrar o que é possível, que somos capazes, desde que a entrega a Deus fosse verdadeira. Jesus retratava uma figura já pronta, vamos dizer assim. Claro que não é possível dizer tudo que passava dentro dele, tudo que passou dentro dele nos anos de vida que ele esteve aqui, mas a gente não necessariamente tem toda aquela consciência. Ele veio representar, como é dito, um cordeiro em sacrifício. Mas a gente precisa de toda uma jornada para poder encontrar realmente a nossa parte do céu, vamos dizer assim. E essa parte do céu é encontrada em toda a jornada do ego, em toda a jornada psicológica, em toda a jornada de reconhecimento, de discernimento, de busca pelo amor, de busca pela separação. Você vai com a família, mas você vai contra a família também. Você vai com a sociedade porque você está fazendo parte dela, mas você vai contra ela também porque você é parte de um corpo muito maior que quer uma direção específica para o seu caminho. Vambora.